Vamos lá. Então, semana passada a gente estava falando começando o Sermão da Montanha e paramos nas bem-aventuranças, certo? Hoje, nós vamos falar de um negócio. Todo mundo já ouviu esse texto, tá? Que é que Jesus fala no versículo 13, é no Mateus 5 que nós estamos. Então, que é a primeira pergunta é o seguinte: o que a gente faz com o sal se for insípido? Sabe o que é insípido? Que não tem sabor de nada. Xoxo, sem graça. E aqui o texto, gente, o texto é muito legal, porque Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra, tá? Aí todo mundo para por aí e fala assim, então, você tem que temperar, você tem que não sei o quê, né? E desenvolve em cima disso. Só que o Jesus fala outra coisa. Se o sal vier a ser insípido, quer dizer, se o sal não servir para nada, não tiver sabor, como vai lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Gente, eu nunca tinha ouvido esse texto assim. Eu sempre ouvi, vocês são sal da terra, você tem que temperar a terra, não sei o quê. Jesus não está falando isso, não. Jesus está falando exatamente o contrário. Quer dizer, você tem que fazer porque se você não tiver função, você não tem serventia nenhuma. E olha que pesado. Gente, é Jesus que fala, olha que o termo é pesado. Se o sal for insípido, não tem como restaurar o sabor. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso quer dizer o quê? Nós temos que temperar. Não podemos ser uma incógnita. Tá? Então, o que acontece? É para você sair brigando com todo mundo? Não, não é. Mas você tem que ser firme nas suas posições e nos seus princípios. E hoje, gente, hoje em dia, no nosso momento atual, o anonimato, tá sendo, as coisas estão sendo muito, muito pontuais. Se você toma uma posição ou você deixa como é que tá para ver como é que fica, né? Vai, não vai dar valsa porque é mais confortável. Hoje nós estamos numa época em que as coisas estão sendo separadas mesmo, questão de princípio. Eu não estou dizendo que a gente tem que brigar com todo mundo, mas você tem que ter um posicionamento. Então, você é sal? Ok, eu sou sal, então eu vou temperar. Ok. Você é o quê? Você é mel? Ok, eu vou adoçar. Você é pimenta? Entendeu? Então, eu acho que assim, não dá pra gente ficar em cima do muro com algumas situações, certo? Então, é assim, mas isso aí é política, eu não vou me envolver, isso aí é briga ideológica, eu não vou me envolver. Você pode se dar ao luxo de não se posicionar. Só que aqui Jesus é bem coisa assim, alguma coisa que não tem sabor, só serve para ser pisado pelos homens, sabe? Porque quem é que vai pisar em você? Aquele que se posiciona. Então, nós vemos muito isso em eleição, quando as pessoas não votam, né? Ela não vota e depois ela é pisada por quem tá lá. De repente, eu não vou votar porque eu não gosto de política, então deixa qualquer um assumir o poder e aí depois esse povo vai oprimir o povo. Eu tenho direito de reclamar? Não tenho. Eu lembro que tinha reunião de condomínio no meu prédio e o povo não ia. Não vai e depois quer reclamar? Não, filho. Se você não foi, você não tem o direito de se posicionar, porque você se ausentou. Então, isso são em todas as áreas. Então, hoje, o que acontece? Nós estamos sendo colocados, nós estamos nos fins dos tempos, nós somos colocados a todo momento, nós somos testados para saber aonde que você está. Não, eu prefiro ficar bem com todo mundo, eu prefiro, né, aceitar qualquer coisa para não me comprometer. Então, ok, você não precisa brigar. Você não precisa brigar com todo mundo. Você tem que ser gentil e agradável com todos, né? A Bíblia fala que nós temos que contar com a simpatia das pessoas para poder atraí-las ao Evangelho. Mas ser insípido é dar chance para você ser pisado pelos outros, tá? Então, se você for ver bem, o que acontece? A segunda pergunta é assim, no seu conhecimento geral, o excesso, o exagero do sal faz o quê? Torna o alimento insuportável. Então, se você for insípido, você tem que, não é que vai ser, mas assim, para nada presta, que Jesus usa esse termo, para nada presta. Mas se você for salgado demais, se for muito exagerado, você vai tornar o relacionamento insuportável. E na prática, então vamos tentar colocar na prática, nas situações do dia a dia, o que você está sendo?
Se você está temperando, se você está sendo insípido ou se você está sendo salgado. Eu não estou perguntando, pedindo resposta. Eu estou fazendo perguntas para você analisar nas situações da nossa vida, do cotidiano, tá? E nós somos colocados a essas provas, assim, todo o momento, ok? Aí depois, vem o seguinte, agora vocês vão descobrir uns troços muito maneiros, ó. O que é ser luz? Que está no versículo, vai do 14 até o 16, certo? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder, ok. Mas primeiro, o que é luz? Nós estudamos em João, tá? Lá no João 1, está escrito o seguinte. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ok. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, através dele, sem nada se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens, ok? Mas se nós formos ver lá em Gênesis, na criação do mundo, olha que doido. Versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, blá, 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 tá? Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas, e chamou a Deus de dia, a luz de dia, e as trevas de noite, ok? Pois é, isso aqui está no versículo 3. Só que aí você vai lá no versículo 13, e disse também, haja luzeiros nos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam como sinais para estações de dia. E aí foi que ele criou o sol, a lua e as estrelas. Então, já existia luz antes do sol, a lua e as estrelas. E que luz que era essa? Voltando a João. Olha lá, voltando a João. Ele estava no princípio com Deus e ele era a luz. Tá? Então, quando aqui em Mateus Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele está nos convidando a exercer o mesmo papel que ele, que é ser luz. Entenderam? Que legal isso? Que responsabilidade? Porque se ele era a luz, aqui não está falando de sol, lua e estrela, porque isso foi criado depois. Deus primeiro criou a luz, tá? Já existia dia e noite. Como existia dia e noite sem o sol, a lua e as estrelas? Eu não sei, eu não estava lá, não sou velha a esse ponto. Mas quando eu chegar lá em cima, eu pergunto para quem sabe e conta, tá? Então, olha que barato. Olha que barato, eu nunca tinha visto isso, tá? Então, o que acontece? Aí Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, sayonara linda, vai lá. Se nós somos a luz do mundo, e se Jesus era a luz, que fala lá em João, e no Gênesis ele estava na criação, quer dizer que Jesus está falando que nós temos que ser como ele. Aí vem, nós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada em cima do monte, nem se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire. Então diz o quê? O que acontece? Uma luz é sempre colocada no ponto de destaque, certo? Então é assim, uma vela numa sala iluminada, ela não vai aparecer tanto, certo? Mas se você entrar num quarto escuro com uma vela, ela vai trazer luz para todo mundo lá. Então, isso quer dizer que é muito gostoso nós ficarmos num candelabro. Nós 4 abraçadinhas, uma velinha abraçada com a outra iluminando. Mas, de repente, a nossa função é cada uma ir para um quarto escuro e iluminar, levar luz àquele ambiente. Certo? Então, é uma coisa para a gente pensar. Então, se você... O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está numa situação muito turbulenta, rodeado por pessoas complicadas, tá? E você está colocado lá nesse meio e fala assim, nossa, eu preciso sair daqui, preciso sair desse emprego, dessa família, dessa vizinha, dessa igreja, sei lá de onde é que você quer sair, porque o povo é complicado. Será que você não foi colocado lá para você ser a luz e mudar o ambiente? Existem dois tipos de pessoas. Vocês sabem a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro, ele mede a temperatura. O termostato define a temperatura. Nós temos que ser termostatos. Entenderam a diferença?
Você não tem que só medir a temperatura. O termômetro mede a temperatura e não faz nada por isso. O termostato não. Se está frio, ele deixa quente. Se está quente, ele deixa frio. Então, essa é a função de quem é luz. Tá? É gostoso estarmos aqui? Todas nós? Ok. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sabia que Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está? Ó, nós já estamos em 4, então eu creio que ele está aqui. Tá? Eu creio que ele está aqui e creio que ele tem coisa para falar para gente. Então, o que acontece? É gostoso estarmos aqui, mas não reclame se você for colocado num lugar adverso, um lugar de sombra. Vamos exemplificar, um lugar de sombra. Você foi colocado lá para você brilhar. E às vezes você não precisa nem falar nada. A sua presença já vai transparecer a luz de Cristo, que é o que ele fala aqui. Então, só para a gente lembrar, para ficar legal essa parte, porque eu achei muito legal essa história de luz. Então, eu sempre ouvi, cresci ouvindo esse texto, falando da velhinha em cima do monte, não sei o quê, mas ele diz que nós somos a luz do mundo e a gente entender que quando Deus criou o mundo, ele criou a luz, antes de qualquer outra coisa, ele criou a luz e foi criar os luzeiros só depois. E que Jesus é que é a luz, Jesus está nos convidando a sermos como ele. Tá? A sermos o termostato. Então, o termostato vai o quê? Alterar o ambiente. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Iluminar onde nós estamos. Então, às vezes, nós estamos aqui juntinho porque uma vela acende a outra. Quem já tentou acender uma vela, aqueles bolos que tem 400 velinhas, né? Uma que você vai acendendo a outra. Isso é muito gostoso. Mas, às vezes, nós somos colocados num quarto escuro. E eu vou contar para vocês, não precisa falar nada. Às vezes, é só a sua presença. Só esse sorriso, essa serenidade que eu vejo na cara da Ana, sabe? Já ilumina onde quer que ela vá. Tô quase me apaixonando por ela, que a minha religião não permite, entendeu? Entendeu, meninas? Então é muito legal. Aí Jesus fala que isso, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade. Então é assim, se você tem o DNA de Jesus, você é luz, que nem ele, que ele está falando, você tem que ser como ele, uma luz que existia antes do sol, da lua e das estrelas, certo? E tá, se você é isso, aí ele fala, não pode esconder uma cidade edificada no monte. Quer dizer, não adianta, quando você tem o DNA do Pai, não adianta você querer se esconder, você vai iluminar aonde você estiver. A sua presença vai trazer paz para as pessoas, nem que você não fale. Nem que você não fale. Então, voltando à história do sal, né? A história do sal, uma pessoa que ilumina o ambiente que está, ela não será insípida e será jogada para ser pisada pelos homens. Ela vai estar sendo útil. Tá? Aí vamos lá. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui não está falando para você ficar discursando, blá, 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 sendo chato no ouvido de uma pessoa. Deixa a sua luz brilhar, que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, gente, tá vendo a vida da Marilene? Tem tanto problema e tá sempre sorrindo, eu quero isso para mim. Da onde que saiu? As pessoas vão ser motivadas a ter uma curiosidade de saber o que tem de diferente na sua vida. E aí, quando a pessoa vier te perguntar, aí você fala. Claro que tem gente que tem o dom de pregar em estádio, entendeu? Mas de repente a gente não vê isso. De repente, seja você. Seja você. E aí você vai iluminar e você vai temperar o mundo. As pessoas vão se sentir atraídas. Porque o que tem em você não é você. É o poder do Espírito Santo. E quem convence é o Espírito Santo, tá? Então, aí, a pergunta 3, o que é ser luz? Então, a resposta aqui seria o quê? O que é ser luz? É para iluminar? Não. O que é ser luz? Ser luz é ser como Jesus. E é o que ele fala aqui. Nós temos que ser como ele. Para que serve a luz? Para iluminar o caminho das pessoas, né? Iluminar o ambiente que nós estamos, certo? Ok? E aonde ela funciona? Uma vela acesa vai funcionar legal aonde? Na escuridão. Você está em algum lugar escuro e está reclamando pra caramba? Saiba que você foi colocada lá, tem que acender a luzinha. E eu vou contar uma coisa. Quando acende a luz, a escuridão vai embora. Já viram isso? Perceberam isso? Onde você acende, a escuridão se vai. Porque a luz que você está brilhando não é sua. A luz que você está brilhando, você está refletindo a luz de Cristo. Que é isso que ele está falando aqui.
E o grande barato é que aqui em Mateus ele está falando isso, sentado lá no monte para milhares de pessoas. E de repente só meia dúzia de 3 que entenderam o que ele estava falando, tá? Sejamos parte dessa meia dúzia de 3. Nós já somos em 4, já estamos dando lucro, tá? Ok? Entendido, então? O versículo de 13 até o 16? Tá? Então, lendo que é os discípulos sol da terra e a luz do mundo. Ok. Achei muito legal, porque eu nunca tinha visto essa colocação, tanto do sal como da luz, tá? Então, eu tinha que compartilhar com vocês. Aí, depois, ele vem falando. Vamos lá. 17. Não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Não vim revogar e vim cumprir. Do que Jesus está falando? Qual é a lei a que ele se refere? Qual é a lei? Qual era a lei que tinha naquela época? Era a lei de Moisés. Ele está se referindo aos 10 mandamentos que nós já estudamos, tá? Por quê? O que acontece? Dos 10 mandamentos, os judeus multiplicaram aquilo, desdobraram para não sei quantos mil mandamentos, tá? É umas coisas muito loucas, tá? Enquanto o povo desmembrou, Jesus condensou. Então, Jesus sempre foi simplificando a coisa, tá? Então, o que acontece? A lei que ele se refere, que ele não veio para revogar. Sabe o que é revogar? É anular e fazer outra. Não, ele diz que ele veio para confirmar a lei, tá? Então, ele fala, eu vim para cumprir a lei. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Isso é Jesus falando, não é qualquer mané da esquina que está falando. Então, tudo que está lá vai ser cumprido. Ah, mas o que é que você está falando? Ok. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Tá? Então, certo? Aí a pergunta vem aqui. Então, qual é a lei que... A pergunta é 6. Qual é a lei a que Jesus se refere? É a lei mosaica de Moisés, tá? O que vai se cumprir? Na pergunta número 7, está no Mateus 5:18. O que é que vai se cumprir, gente? A lei vai cumprir. E nada vai ser mudado. Olha o perigo das pessoas que estão fazendo adaptação da lei, da palavra. Ah, mas não é bem assim. Não adianta alguém vir e melhorar, adaptar a nossa conveniência, porque aqui está dizendo que nem um i, nem um tio jamais vai passar da lei. Tá ok? Até que se cumpra. Aqui, agora vem. O que acontece com quem violar a lei? Está lá no 5:19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, tá? Que violar o mandamento, nem que seja o menorzinho mandamento, e assim ensinar aos homens, quer dizer, você muda e ensina para as pessoas de maneira errada, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, olha a importância de você fazer uma interpretação fiel, pedir orientação de Deus antes de você ensinar alguma coisa atravessado, tá? Então, a pergunta é, o que acontece com quem violar a lei? Quem violar a lei será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, os que observarem e ensinar, esse será grande no reino dos céus, tá? Então, o que acontece com quem observar e ensinar? Vai ser considerado grande no reino dos céus. O que é o reino que nós já estudamos lá? O reino é o quê? Aquele céu com rua de ouro, rio de diamante, porta de não sei o quê. Não. Nós estudamos já tudo que é o reino dos céus, tá? Então, se você... Olha o cuidado de quem adaptar a lei ao seu próprio prazer, à sua própria conveniência e ensinar para os outros. Cuidado com o que você está ensinando. Peça orientação antes do Senhor, para o Senhor. Você vai conversar com alguém? Faz uma oração rápida, passa um fax rapidinho lá, manda um messenger para Deus rapidinho. Seguinte, cai a ficha aqui porque eu vou precisar falar agora e não sei direito. E se você relaxar, você vai ver que Deus vai trabalhar e colocar as coisas na sua boca. Você vai falar coisas que você nem tinha pensado, ok? E aí? E qual... Deixa eu ver. E aí, ó, o 10. Qual é a causa de não entrarmos no reino dos céus? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
Aqui está falando se a nossa justiça. Qual que é a nossa justiça? Nós estudamos lá nas bem-aventuranças. O que é a justiça? Aquele que tem fome e sede da justiça, a justiça baseada nos princípios do Pai, ok? Se a nossa justiça não for baseada na palavra, certo? For adaptada, nós não vamos entrar no reino dos céus, ok? Ficou tudo explicadinho aí? Aí eu vou perguntar. O que mudou na versão de Jesus sobre o mandamento não matarás? Está lá no Mateus 5:21. Jesus fala: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar será sujeito de julgamento. Ok? Eu, porém, vos digo: todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Olha que pesado. E quem proferir insulto a seu irmão será sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Gente, isso aqui é muito pesado. A lei de Moisés fala, não matarás, certo? Aí Jesus está falando o seguinte, se você odiar, se irar com seu irmão, aí abre aspas, sem motivo, você já é sujeito a julgamento. Quantas vezes a gente já perde as estribeiras com alguém, chuta o balde. Ah, foi Flor de Lis matou o marido, né? Que agora é o assunto da semana. Gente, cada semana é um flash, né? A Flor de Lis matou o marido. Ok. Tá certo, tá errado. Eu não vou perder meu tempo julgando o pecado dela. Você tá entendendo? Eu vou gastar o meu tempo que eu tenho para falar que vocês são lindas, para falar da palavra do Senhor, do que eu ficar, sabe, provocando a raiva dos outros. Gente, não sou eu que tenho que julgar ela, tá bom? Entendeu? Ela não fez nada para mim, especificamente. Agora aqui, gente, chamar o outro de tolo. Olha como Jesus fala que é pesado. Você estará sujeito ao fogo do inferno. Você chamar o outro de idiota. Quantas vezes nós não falamos que ele é idiota, mas nós pensamos, menosprezamos as pessoas. E agora eu vou desmembrar, nós já falamos isso no estudo dos 10 mandamentos. O maior local de assassinato é dentro da própria casa. Cada vez que eu chego para uma pessoa que eu amo, para o meu marido, um exemplo, e falo, você é um cachaceiro, você é um fracassado, você é isso, você está matando. Você fala para o seu filho, você não tem jeito. Você fala para sua mãe, você é uma gagá, esclerosada. Você está matando. Gente, isso é falta de amor que Jesus resumiu lá no Evangelho de João. Tá? Então, vamos ver o que é que nós estamos matando. De repente, você está matando o sonho de uma pessoa. De repente, você está matando o projeto de uma pessoa. Você está matando a autoestima da pessoa. Você está chamando essa pessoa de idiota. E é o seguinte, se o mané da rua falar que você é imbecil, você fala, nem ligo. Mas se uma pessoa muito próxima te chamar de imbecil, vai te doer. Então, imagine que às vezes você está falando isso para a pessoa. Tá? Você está magoando uma pessoa e às vezes ela nem fala nada, mas porque você está muito próximo. Então, assim, as ofensas de pessoas próximas doem muito mais do que de estranho. O estranho não te conhece. O estranho não te conhece. Então, o que acontece? O que nós temos que fazer? Fica na sua. Fica na sua. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ter uma raiva do fulano. O fulano pisou na bola com você, você só não pode pecar. Então, em cima dessa raiva, é já planejar um plano de vingança. Aí é pecado. Mas passar um nervosinho na hora, pode, que Jesus catou o chicote e desceu a surra no povo uma vez. E como eu disse, ele desceu a surra num povo que depois ele foi morrer por esse mesmo povo, tá? Então, o que acontece? Irai-vos, mas não pequeis. E não chame o outro de tolo. Gente, isso é muito... Vou contar. Tava dirigindo a Rebeca no cadeirão atrás. Um dia um cara passou na minha frente, a Rebeca nem sabia falar direito. Ai, mãe, olha aí que anta. Aí eu fiquei pensando, gente, ela tá acostumada a ver eu chamar o povo de anta. Eu tô ensinando a minha filha a uma pessoa que eu nem conheço, porque fez uma besteira na minha frente, eu chamo de anta. Por que ela falou isso, gente? Porque ela ouviu falar, né? Ai, que anta lá, que anta, né, mãe? Eu falei, Entendeu? Então, controlar nossa boca. Gente, o dia que a gente for estudar os frutos do Espírito, falar do domínio próprio, acho que nós vamos ficar um mês só falando do domínio próprio.
São coisas pequenas na nossa vida, no dia a dia, e que agora nós estamos tendo consciência de que são perniciosas. Então, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga. Ok, você chama o outro de idiota, você está matando a pessoa que está perto de você, você está pecando. Você não está amando aquela pessoa. E agora, gente, nos versículos seguintes, a coisa vai ficar muito mais séria. Você quer ver? O 12, o 21 e 22, tá? Não, o que foi dito, não matarás, ok. Aí depois, o 13. A pergunta 13 está no 23. Olha que pesado isso. Vocês sabem que há o hábito de você levar a ofertar ao Senhor, certo? Tá? Tem as ofertas lá. Desde aquela época você ia fazer oferta. Geralmente, algumas igrejas ainda têm o hábito de fazer promessa, pagar oferta, pagar, né? Cumprir promessa. Ok, tá. Vamos falar de oferta. Oferta não é dízimo, não é semente, é oferta, é o que você leva para ofertar a Deus. Então, você vê desde lá do Velho Testamento as pessoas ofertavam. Agora, olha o que diz aqui. É Jesus falando, tá? Não é nem o pastor, nem o padre, nem o guru, nem nada, nem o presidente da República. Olha aqui. Tá no 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, qual é a oferta que a gente leva ao altar? Oferta para Deus, ok? Você tá tudo de bem, lua de mel com Jesus, ai que amor, eu sou sacrossanta, tô quase subindo, eu tô tão santa que eu tô quase chegando lá. Aí você vai levar uma oferta de amor no altar do Senhor? Aí ele fala, se você vier trazer a sua oferta e ali você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha que legal, não é se você tem raiva de um irmão, se você souber que tem alguém contra você, é muito pior. Não, eu não tenho problema nenhum com ninguém, mas eu tô sabendo que a Sayonara tá bicuda comigo, porque eu falei algum negócio lá, teve um mal entendido, ela tá bicuda comigo. E eu sei, mas eu não fiz nada, eu tô com a minha consciência tranquila, eu vou trazer a minha oferta. Olha o que Jesus fala. Se você trazer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão e então, voltando, traz a oferta. Se você leva uma oferta para o Senhor e você não tem problema com o seu irmão, a sua oferta virou esmola. Não é oferta de adoração. Deus não reconhece como oferta. Gente, vocês já pensaram que profundo é isso? Uma vez eu tinha um cabeleireiro, que ele era gay, sabe? E ele tinha morrido de medo de ir pro inferno. Aí um dia ele falou, eu quero conversar com o seu pastor, porque eu não quero ir pro inferno. Ah, tá bom, vai lá conversar com o pastor. O pastor era muito legal, mandei ele lá. Era um jovem também. E aí o pastor disse que ele chegou lá e falou assim, pastor, eu sei que faço coisa errada, mas eu quero ter eu não quero ir para o inferno, então eu quero dar uma oferta em dinheiro. Fala quanto que eu tenho que pagar por mês aqui, por semana, para poder aliviar, né? O pastor falou assim, eu não quero seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa nada, Deus é Deus, sempre você que tem que resolver esse caso. Então, tem muita gente pensando que está comprando. Lembra na Idade Média das indulgências? Né, que a igreja se desvirtuou um pouco e cobrava para poder comprar lugarzinho no céu. Lembra disso? Que foi tudo isso que originou a reforma, porque a igreja estava corrompida. O que acontece? É assim, não, pode trazer sua oferta, não tem problema, traz seu dinheirinho, tá tudo bem, eu passo a mão na sua cabeça, tudo bem. Deus não está aceitando essa oferta. Essa oferta virou esmola. E não é se você tem um problema com alguém, é se você sabe que tem alguém contra você, alguém que tem algum problema com você. E mesmo que você não saiba, Deus vai dar um jeito de você ficar sabendo se tem alguém bicudo com você, tá? Aí, olha, 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Quer dizer, já resolve o problema assim, para não deixar o problema crescer. Jesus está dando um conselho. Você está andando com alguém, teve um problema, enquanto você está no caminho, porque depois você voltar atrás dá muito mais trabalho. E as coisas vão crescendo, tá? E aí ele fala, para que seu adversário não entregue o juiz te entregue na prisão, você seja recolhido e de lá você não vai sair mais, tá? Que vai crescendo aqui. Então, isso que ele está falando. Então, gente, o que é o resumo disso aqui? O resumo disso aqui. Por que Jesus está falando da oferta junto com a história do não matarás? Mas por quê? São dois assuntos separados? Não, um está ligado no outro. Um tá ligado no outro, porque às vezes você tem um problema com alguém, você briga com alguém por causa de uma bobagem e a pessoa tá, né, não resolveu esse caso com você e você acha que tá tudo bem, deixa passar. Deixa passar. Isso são as coisas que vão entupindo o nosso canudinho.
Tá? Então, nossa, mas esse negócio de seguir o evangelho é muito frustrante. Tô fora, vou mudar de história porque isso não me serve. Mas junto com tudo isso, tem a promessa de que Jesus fala: estou contigo, eu vou te ajudar. E se você pisar na bola, eu tô contigo. Entendeu? Vão resolver o caso. Então, não é frustrante. Gente, seguir o evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus não tem que ser frustrante. Tem que ser assim, desafiante. Se Deus colocou para nós hoje uma lição totalmente diferente, é porque chegou o momento de nós aprendermos mais alguma coisa. Então, o que que é? Nós vamos parar por aqui, porque eu quero só deixar isso com vocês. Acho que já é muita informação para dar para a gente bater uma semana em cima disso, né? Então, o que que é? Primeira coisa que nós vimos, nós não podemos ser insípido. Se você é insípido onde você está, você tem o seu lugar de... Você merece ser lançado para ser pisado pelos homens. Tá? Então você tem que temperar. Você não pode ser salgado, mas você não pode ser xoxo. Tá? Você não pode ser uma incógnita, você não pode ser conivente, porque tem um dito popular, que eu não sei se tem em inglês, mas em português tem, nós conhecemos muito bem, que é quem cala consente. Tá? Então, não podemos ser ausentes, tá? Você tem que ser luz. A luz aqui é que você tem que refletir a luz de Cristo, que existe muito antes, foi a primeira coisa a ser criada. E foi pela boca de Deus. E foi criada a luz, que a luz é Jesus, e ele fala para nós sermos como ele. E uma luz tem que iluminar aonde estamos nas trevas. Então, não importa se o lugar que você está muito ruim. Se está muito ruim, é porque Deus vai te capacitar, sabe, com uns watts, né? 5.000 watts de potência, que é para poder iluminar. Tá bom? Num lugar de escuridão, não é um fósforo que vai resolver o caso. Se você está num lugar muito escuro, é porque Deus está te dando a capacidade de iluminar esse lugar. Tá bom? Então tenha certeza disso, porque a energia vem do Pai. Então não importa a situação, por pior que seja, se você foi colocado lá, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos que não existe coincidência, nós sabemos que Ele domina tudo. Aonde você está é onde você deveria estar, para fazer a diferença, mesmo que você não precise falar nada, apenas seja, tá? E aí depois nós vamos ver as leis, o cuidado que nós temos para mexer na lei e ensinar a lei para o outro. Então, nem tirar um tio e nem acrescentar nada, nada. A lei está aqui. Você não tem o direito de mudar um princípio que não é seu, ok? E ensinar para os outros vem toda a consequência. E o matar. Jesus adapta, ele destrincha o mandamento de não matar e muitas vezes e fala que a sua oferta, se você tiver problema com o irmão, a sua oferta não é aceita. Então, é aquela oração que não passa do telhado, aquela vida que não vai de jeito nenhum. Gente, eu escuto gente falar que paga dízimo. Gente, eu acho ridículo, porque dízimo você não paga, você devolve, porque não é seu. Você está pagando, então vai ficar pagando para a vida inteira. Nós vamos falar de dízimo e oferta outra ocasião, tá? Aqui nós estamos falando de oferta. Oferta é adoração. Então, o que acontece? É só filho que oferta. Porque é adoração. Oferta é adoração. O que passar de adoração é esmola. Deus precisa de esmola? Ele é o dono do ouro e da prata. Tá? A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa da sua oferta. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa da sua oferta. Você é que precisa. Você é que precisa. Você que precisa ter um coração disposto, não ser, você ser desprendido, sabendo, confiando que alguém vai administrar as suas coisas, tá? Então, quando eu vou comprar um presente, vamos supor que agora é aniversário da Marilene, eu quero comprar um presente bem legal para ela. Eu vou escolher uma coisa muito jóia. Então, eu vou lá na Sayonara, falar, Sayonara, me ajuda, me vende uma maquiagem bem bonita, porque eu quero presentear a Marilene com essa maquiagem, entendeu? Então, nós vamos comprar uma coisa especial para ela. Oferta é isso, é que você vai dar alguma coisa, você vai se empenhar, não é um gift card. Deus não precisa do seu gift card, ele quer saber qual é a oferta que você vai dar para ele. E aqui, ele nem está preocupado com o que é, ele está preocupado com o relacionamento que você tem. E ainda tem um texto mais para frente que fala um negócio mais pesado ainda, que se você souber que o seu parente, seu pai, sua mãe, está passando necessidade, não adianta dar oferta na igreja, tá? Você tem que primeiro cuidar dos seus próximos para depois ofertar, ok? Tá? Isso aí tá mais para frente, nós vamos ver depois, tá bom? Então, o que é que eu quero resumir com vocês? Eu acho que nós pegamos poucos versículos e nós tivemos a informação pra caramba, né? Então, vamos tentar analisar isso durante essa semana.
tudo o que eu aprendi hoje e o que eu posso colocar em prática na minha vida hoje, tá bom?